Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, quero ler a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou também pela TV. 1 Coríntios 10, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não veio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, podermos ouvir a tua voz nesse lugar confortável. Fala conosco, Pai. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos que a tua palavra seja lançada como semente no nosso coração para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Bom, queridos, estamos começando mais um mês de setembro e é um mês de menção, e prevenção do suicídio. É um assunto que nós precisamos, vez por outra, tocar no assunto, por mais que alguns entendam que isso não é possível chegar à nossa vida, mas nós temos amigos, temos familiares, e eu não poderia iniciar esse mês aproveitando, o primeiro dia do mês, a gente falar um pouquinho sobre essa questão na visão bíblica. Os números não são animadores, e eu vou sempre que puder trazer o assunto, falar um pouquinho dos números. No mundo, nós temos cerca de 800 mil pessoas por ano que cometem suicídio. Isso dá uma média de uma pessoa a cada 40 segundos. Então, como isso é sério? A Guiana Francesa, tem o maior índice, são 30 pessoas a cada 100 mil habitantes. E eu fiquei alarmado quando soube do motivo que os leva ao suicídio. Ingestão de pesticidas. É um país com o maior número de suicídios no mundo. Logo depois vem a Rússia, e aí a gente imagina qual é o grau maior de suicídio. Ingestão de álcool. O álcool que nós tanto vendemos e vemos as pessoas usando para diversão, na Rússia é causa de suicídio. Bebem até morrer literalmente. No Brasil, nós temos uma média de um suicídio a cada 45 minutos. Então, até do início desse culto até o final dele, 3 pessoas terão cometido suicídio. 1 a cada 45 minutos. É o 8º país no mundo com número de suicidas. Isso é muito sério. Depois desse período de pandemia, ainda estão levantando os números, mas acredita-se que a coisa piorou muito mais. A depressão, a incerteza do amanhã, a perda de empregos, relacionamentos destruídos, são muitos os motivos, Nós ficaríamos aqui a noite toda falando do que leva uma pessoa a desistir. A taxa global, no mundo inteiro, caiu cerca de 10%. Muitos países investem demasiadamente em prevenção, investem na área da psiquiatria, da psicologia, dão assistência às igrejas para que tenham recursos de cuidar de pessoas deprimidas, pessoas viciadas, pessoas num momento de ansiedade, por exemplo, como esse da pandemia. Mas enquanto a taxa global cai, a taxa nas Américas cresceu 6%.
Então o Brasil, fazendo parte aí das Américas, estamos na América do Sul, também não está atrás. O fantasma do suicídio, como eu gosto de chamar, ele vai se reinventando. Eu fiquei assustado em saber que a Guiana tem seus habitantes pensando em ingerir, o veneno, o inseticida, o pesticida, porque desistem de viver, porque encontram seus problemas e querem encontrar, então, um meio de morrer. E os médicos dizem que é um dos meios mais doloridos. Se a vida, já dói, imagina você experimentar o final da vida com mais dor ainda. Porque aqueles que não morrem ficam deficientes, ficam com problemas seríssimos de saúde. Uma grande maioria, pelo menos na Guiana, acaba atingindo o seu objetivo de desistir. Então são pessoas que pensam nessa possibilidade, e é algo que nós precisamos falar no ambiente da igreja. A derrota não é uma opção para o crente. A derrota nunca foi uma opção para o crente. A derrota deve ser pensado como uma impossibilidade. Vamos ver isso através da palavra de Deus. Porque a gente usa o termo desistência, porque é um termo mais ético, não agride muito, mas a morte por suicídio é uma derrota. É o sinal de que a vida não ia bem e que a pessoa decidiu, olhou para si mesma e disse: a vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Ledo engano. A vida não é nossa, ela não nos pertence. Nós vamos prestar conta de tudo que recebemos: saúde, tempo de vida, capacidade que o Senhor nos deu, o intelecto, a razão, as emoções, tudo isso vamos entregar de volta para aquele que nos emprestou. É o fim da história do homem. Mas no que diz respeito ao suicídio, é um pensamento equivocado de estancar a vida. Geralmente nós entendemos porque ninguém que está com muita saúde, com muito dinheiro, com uma vida feliz, com todo o conforto do mundo, pensa em desistir. Pelo contrário, ele faz de tudo para não desistir, para não morrer, para não acabar a vida. Mas, logicamente, nós estamos falando de pessoas que acabam não entendendo que o sofrimento faz parte dessa vida e que cada um vai ter um grau de sofrimento diferenciado. Há pessoas que pensam no suicídio porque a saúde está muito debilitada. Outros pensam no suicídio porque acabou o relacionamento, namoro, noivado, casamento. Outros encontram, então, a falência financeira. Enfim, há muitos motivos, mas que, na verdade, não devem fazer parte da nossa vida como uma possibilidade de nos entregarmos à derrota. Isso não. Então, para quem entende o sacrifício da cruz, o que Jesus fez por nós, isso não deve ser pensado. Paulo declarou que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso está na carta do apóstolo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Então, sendo assim, nós não podemos nos permitir a possibilidade de nos entregar a uma derrota. Se Cristo venceu por nós, se Ele se fez derrotado, ou maldito naquela cruz, para que nós pudéssemos entender a vitória, não na desistência, mas na insistência de uma jornada conforme Deus desejou, planejou, ou podemos entender assim, permitiu que tivéssemos, nós não podemos nos entregar à derrota de forma alguma. Nós precisamos, antes disso, viver focados no objetivo da vida. Por que nascemos, pastor? Nascemos porque o Criador sonhou com uma criação que poderia ser, dar a Ele alegria, glória, louvor, tudo que é de Deus. Só assim nós vamos vencer as nossas dificuldades momentâneas. Eu estava falando agora há pouco da esposa do pastor Vitor e o que eu disse? Ela sofreu muito, teve derrame, AVC, infarto, diversos problemas. Teve inúmeros problemas que levaram aos problemas de saúde e ela estava sofrendo demasiadamente. Não sei quantos anos durou o sofrimento dela, mas agora não há mais sofrimento. Agora é momento de prestar contas de tudo que Deus deu a ela. Então, todo o sofrimento que nós experimentamos é um sofrimento momentâneo. No momento em que estamos vivendo, parece que não vamos resistir. A palavra que lemos fala um pouquinho sobre a resistência às tentações. Podemos trazer isso também para a resistência diante das dificuldades, não é? Sabemos que um dia após o outro é justamente para renovar o tempo mau que nós podemos viver.
Então nós só prevaleceremos contra as forças do mal nesse tempo momentâneo se nós perseverarmos, jamais pensarmos em derrota. O texto que nós lemos inicialmente, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala basicamente de dois assuntos iniciais no versículo 9. Fala da prostituição e da idolatria, especificamente da imoralidade. Se você depois anotar e quiser comparar o texto lá de Números, capítulo 25, vai falar um pouquinho quando o povo foi seduzido às tentações da sua época, e aí foram mortos, eles desagradaram a Deus. Naquela ocasião, lá, como conta a história em Números 25, fala de pelo menos umas 20.000 pessoas que teriam morrido sem chegar ainda à terra prometida, porque foram seduzidos pelo pecado. O pecado seduz e depois que ele faz a sua vítima, ele entrega para o desejo da morte. E aí é quando eu digo que o fantasma do suicídio entra no meio do caminho. Hoje nós encontramos pessoas que são seduzidas às carnalidades da vida, e aí quando param para perceber que jogaram fora a família, saúde, dinheiro por conta de drogas, de vícios, de prostituição, de toda sorte de pecados, muitos pensam em desistir. Não têm a capacidade de interromper a jornada ruim antes que a morte bata a sua porta. Muitos, pelo contrário, procuram a morte. E é aqui que nós estamos então nos detendo um pouquinho para falar do suicídio. Mas a questão da imoralidade, da idolatria, nós vamos deixar para outra ocasião. O texto que eu quero me deter um pouquinho, que vai ser o pano de fundo da nossa reflexão, está aí no capítulo 10, que nós lemos, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12, é um versículo bem pequenininho que você deve decorar no seu coração. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esta é uma palavra para todos nós. É o cuidado que nós devemos ter quanto às probabilidades, Eu vejo pessoas falando muito sobre probabilidades, estatísticas. A gente está num mundo muito matemático, Descobriu-se que os computadores funcionam de uma forma binária, o 0 e o 1 conseguem compor a inteligência artificial, o DNA com 2 símbolos, enfim, nós temos um mundo matemático, o mundo dos números que influenciam a nossa vida. A gente fala de vida confortável, nós pensamos nos números que nós temos na conta bancária. Nós pensamos sempre em possibilidades. Quando uma porta de emprego se abre e as chances são boas, bate uma felicidade de adentrar naquele emprego, porque as probabilidades são grandes. A gente acaba se esquecendo que nós somos naturais, mas vivemos num mundo regido pelas forças espirituais. Ou é Deus quem rege a nossa vida, ou os demônios regem a nossa vida. Muitas vezes não temos gestão sobre as nossas decisões. Somos influenciados de alguma forma. Se eu me dedico a ler a palavra de Deus, a colocar o meu coração voltado para as coisas de Deus, logicamente, a tendência é, dentro das probabilidades, eu praticar o que é bom, fazer o bem, ajudar o próximo, semear a favor da minha vida. Mas se eu não tenho um pensamento focado em Deus, a minha vida vai ser regida pelas forças demoníacas nesse mundo mau. Nós vamos encontrar então os demônios influenciando a carnalidade, a prostituição, as drogas, tudo que não presta, tudo que nos leva ao aceleramento diante do encontro da morte, tudo isso por influências das forças demoníacas que operam nesse mundo mau. Então, o que nós entendemos é que nós devemos tomar sim alguns cuidados com relação às probabilidades. E como nós podemos prevalecer diante das nossas dificuldades e as nossas limitações. Precisamos estar atentos a isso. Por que então? Porque a derrota não é uma opção. Você pode repetir isso comigo? A derrota não é uma opção. Então, eu creio que você já tem ouvido falar em nascer predestinado, O que seria nascer predestinado? Nós falamos daqueles que por algum motivo nasceram em berço de ouro. Há quem use os ditos populares, às vezes até chulo, para falar dessas probabilidades. Pessoas que
que nasceram com mais chance do que outras. A gente sempre fala assim, a gente olha para as pessoas que têm uma vida financeira mais estável, nasceram numa família famosa, a gente olha para filho de alguém muito famoso e rico e começa a olhar que as probabilidades dele ser alguém também rico e afortunado é muito maior do que qualquer um de nós, de família média, de família pobre, enfim. Por que isso? Porque nós estamos olhando para as probabilidades. E no mundo de hoje a gente não olha só para as estatísticas, a gente olha também para quem abre vantagem quando há alguém que indique. Sabe aquela coisa do meu amigo me indicou para um bom emprego? Eu não tinha a menor chance, mas eu tinha um bom amigo, um padrinho. Isso é olhar para as probabilidades. Mas quando a gente começa a pensar numa vida pautada nas coisas de Deus, nós precisamos entender que vencemos todas as probabilidades. Como você venceu probabilidades na sua vida de você não estar aqui? Passamos 2 anos de pandemia, quantas milhares de pessoas morreram? Deus olhou para você e de alguma forma permitiu que você estivesse aqui hoje. Diga glória a Deus por isso. Você prevaleceu diante das probabilidades. Muitos que estavam apostando as suas vidas no bom seguro-saúde, no bom médico que podia pagar, não estão aqui para contar suas histórias. Então nós precisamos olhar de alguma forma que as probabilidades só vão ter efeito na nossa vida se nós dermos crédito a elas. Será que todo filho de Pelé vai ser um bom jogador? Será que todo filho de Neymar vai ser um bom jogador? Se olharmos os números, vamos dizer, a probabilidade é boa, pelo menos as pessoas vão apostar nele porque ele é famoso. Não, queridos, talvez isso não funcione. Nós precisamos olhar de outra forma, e a Bíblia vai falar bastante sobre isso. Nós não vamos nos demorar muito, mas há realmente quem nasça com tudo para ser tudo, ou tudo para ser nada. Há pessoas que nascem realmente com tudo para ser tudo na vida. Elas têm boa saúde, têm boa família, têm boa educação, têm dinheiro, têm tudo o que podem ter. E muitas vezes não conseguem ser ninguém. Enquanto outras que nasceram propícias a não ter nada, não têm dinheiro, não têm saúde, não têm padrinhos, não têm nada, não têm investimento nos estudos, mas conseguem ser alguém na vida. Isso não tem nada a ver com probabilidade. Ou você é um vencedor ou é um perdedor por outros efeitos. E quando nós pensamos na questão da derrota, nós não estamos falando de probabilidade. Qual é a probabilidade de estarmos vivos amanhã? No mundo de hoje, é mínima. E se nós valorizarmos a vida que o Senhor nos deu, desde as nossas maiores dificuldades, nós vamos ver que estamos vencendo todas as probabilidades contra o mal. O Senhor tem nos mantido de pé, hoje estamos na casa de Deus, estamos adorando ao Senhor, mesmo com os nossos problemas e dificuldades. Então veja que nós estamos vencendo as probabilidades. Você conhece a história da lebre e da tartaruga? Se tivéssemos que fazer uma aposta sem saber o final, eu não tenho dúvida que todos nós aqui apostaríamos na lebre. Corre, é ágil, é veloz. A tartaruga não tem a menor chance de vencer. Eu não vou apostar numa tartaruga. Mas a moral da história é que a lebre parece que, com uma grande vantagem, decide dormir um pouquinho, né? E aí a tartaruga vai devagar e sempre e se faz vencedora. Isso nos mostra, é uma historinha bem simples, a gente conta isso para as crianças, mas isso nos mostra o quanto nós podemos persistir e nos tornarmos vencedores ao invés de desistir e nos entregarmos às derrotas. Então, eu não vou ler todos os textos que separei, mas a Bíblia fala de 3 homens que tiveram tudo para serem tudo na vida. Dentro da perspectiva, nós temos o primeiro homem chamado Salomão. O livro de Juízes, capítulo 13, versículo de 1 a 5, coloca para nós, eu vou ler rapidamente, vou pular alguns textos, mas Juízes, capítulo 13, versículo 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Veja, um povo oprimido pelos inimigos durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Veja aqui
que já não há uma probabilidade de nascer algum salvador da guerra entre Israel e os filisteus, porque aquela mulher era estéril. Então Deus já muda todas as probabilidades para dar a esta mulher um homem que seria o libertador. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida. Deus quer. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura. Pode mudar, por favor. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Antes que a mãe dele fizesse qualquer coisa, Deus já olhava para o feto. Veja a importância, veja como Deus vê uma vida, ok? Não no nascimento, ainda informe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Bom, queridos, se você estivesse no lugar de Sansão, você diria: bom, é só eu ouvir o que foi determinado para mim, porque eu já sou um vencedor. Deus já me fez vencedor desde a barriga da minha mãe. Eu vou livrar Israel dos problemas com os filisteus. Eles estão oprimindo Israel 40 anos, eu vou livrá-los disso aí. Um homem escolhido pelo próprio Deus. Olha a probabilidade dele ser um excelente juiz. Estamos falando do tempo dos juízes. Ele tinha 99,99% de chance de prevalecer. Porém, você conhece a história. A sua negligência anulou todas as probabilidades. Juízes capítulo 16, versículo 23, é o final da história desse homem que tinha tudo para ser tudo, consagrado desde o ventre de sua mãe, separado. Deus deu-lhe força, autoridade, poder, prevaleceu num determinado momento, mas o final da história dele não é boa. Juízes capítulo 16, versículo 23. Os governadores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Olha como eles estão zombando daquele que deveria prevalecer contra eles. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé nas colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, porque ele estava cego: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governadores dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Veja que aqui ele está pensando naquilo que Deus não pensou para ele. Ele pensou na desistência, ele pensou na derrota. Deus constituiu ele, consagrou ele, separou, deu a ele a unção sobre a vida dele. Ele tinha força, tinha autoridade, era juiz, vinha de boa família, um homem consagrado a Deus que tinha tudo para ser um excelente juiz. As probabilidades dele eram maravilhosas. Mas você conhece a história de Sansão? O homem que foi voltado para a bebida, para a prostituição, o homem que viveu a carnalidade da sua juventude, mas quando chegou no momento derradeiro da vida dele, ele perdeu o cargo, ele perdeu a vida e o pior, ele perdeu provavelmente a salvação.
Não estamos afirmando, mas podemos pensar em alguém que olhou para o momento da morte dele e disse: agora eu quero morrer, nem que seja para me vingar de alguém. E você sabe que muitos suicidas, eles pensam em tirar a própria vida para se vingar dos que vão ficar vivos. É como se fosse um golpe final. Eu vou me vingar da esposa que me abandonou, da namorada, eu vou me vingar do marido, eu vou me vingar do filho que se esqueceu de mim, vou fazê-lo sofrer a vida toda. O suicídio faz isso, irmãos. É alguém que não olha com misericórdia para os outros, mas deixa um rastro de sofrimento. Então, a outra, uma clara alusão, não é, à desistência diante do seu estado, pela própria opção. Ele optou em morrer, fazer a morte estar diante dele. Ele não aguentou o sofrimento, ele não aguentou o escárnio, mesmo sendo responsabilidade dele todo o final da sua história. Então este é o primeiro homem que tinha todas as probabilidades de ser alguém com uma linda história para ser contada. Depois nós temos Saul. Eu não vou ler o texto de Saul, mas você sabe que é um homem também escolhido pelo próprio Deus. Israel está vivendo um momento mau, as nações têm seus reinos, seus reis, são monarquias instituídas pelos homens, e Israel tem apenas Deus, como se a palavra apenas não fosse relevante demais. Israel não consegue enxergar a monarquia de Deus, não consegue enxergar a teocracia, o que Deus estava fazendo com eles, e aí eles começam a pedir um rei. Deus olha e diz: eu vou escolher o menos pior de todos. Deus escolhe, tira Saul da tribo de Benjamim, um homem que começa a se dar bem, um homem que é escolhido por Deus, aclamado pelo povo, consegue ter boas vitórias contra os mesmos inimigos. Estamos falando dos filisteus de novo. Veja que o inimigo, os anos passam, mas o inimigo está lá, sempre presente. Então Saul, ele tinha tudo para ser um excelente rei. 99,99% de chance de ser o melhor rei de Israel, até porque ele era o primeiro. Ele poderia marcar a história de Israel a vida inteira, e nós sabemos que isso não aconteceu. Davi é reconhecido como o melhor rei que Israel teve. E por que não Saul? Pela sua desobediência às ordens de Deus. Ele anulou todas as probabilidades. Perdeu o reino, perdeu a vida, e o final da sua história diz que quando ele está numa guerra com os filisteus, ele vê que os seus filhos foram mortos, ele desiste, ele chama o escudeiro e diz: ei, escudeiro, pega a minha espada e mate-me, eu prefiro morrer na sua mão do que na mão dos inimigos. O escudeiro disse: não, meu rei, não farei isso. Então ele mesmo pegou a espada, e o texto lá em 1 Samuel capítulo 31 diz que Saul debruçou-se sobre a sua própria espada, desejando a morte, e ele morreu. Então estamos falando de um que também se entregou ao suicídio. Veja, alguém que está desistindo, mas uma desistência provocada pelas suas próprias decisões equivocadas. Um terceiro homem, para a gente ganhar tempo, você conhece bem, é o mais famoso do Novo Testamento, Judas Iscariotes. Pense num homem que andou com Jesus pelo menos nos 3 anos do seu ministério. Alguém que foi chamado entre os seus apóstolos, Pedro, Tiago, João. Quem está lá no meio dele? Judas Iscariotes. A probabilidade dele ser alguém bem-sucedido, um bom apóstolo, era 99,99% de chance. Mas o que fez com que Judas sucumbisse à morte? A ganância. A ganância de Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata anulou todas as probabilidades dele ser um bom apóstolo. E se ele não tivesse se entregado à morte, ele estaria envergonhado a vida inteira. A história dele estaria manchada como aquele que colocou no momento a mão no prato com Jesus e no outro momento beijou traindo Jesus, o próprio amigo, irmãos. De tal maneira que o salmista profetiza: aquele que era meu amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Veja que isso está muito forte, porque alguém que tinha uma chance de ser um excelente apóstolo, 99,99% de chance de ser um excelente apóstolo, está agora anulando todas as probabilidades. A história diz que ele ficou envergonhado quando tentou consertar as coisas, tentou devolver o dinheiro para que libertassem Jesus, mas não dava mais tempo. Jogaram as moedas no chão do templo, aqueles sacerdotes do lado do Sinédrio,
E ele disse: não, esse dinheiro é maldito, é dinheiro de traição, só serve para comprar um terreno para fazer um cemitério de forasteiros. Então Judas, tocado de remorso, a Bíblia diz que ele saiu para cometer o seu suicídio por enforcamento. E a coisa foi bem pior do que um simples enforcamento. Que a história vai dizer que ele se enforcou, mas que o corpo cai, não sabemos se o galho, se a corda arrebenta. Alguns vão entender que ele se precipitou abaixo mesmo pensando no enforcamento, porque ele saiu para se enforcar e as suas entranhas saíram para fora. As suas entranhas ficaram expostas. Veja que coisa grave, porque para um judeu ter que recolher o corpo de um outro homem, tocar no morto, com as entranhas para fora, era o maior ultraje do mundo, queridos. Era mais fácil pagar alguém, um gentio que não fosse judeu, para enterrar aquele homem e fazer qualquer coisa com aquele corpo, menos um judeu tocar, e era um outro judeu que estava morto ali. Veja a vergonha que esse homem passa, o sofrimento dele, tudo porque ele se entregou na opção de vivenciar a derrota. E aí eu repito, a derrota não é uma opção. Então, como lemos no versículo 12, lá de 1 Coríntios, aquele que está de pé, qualquer um de nós, deve cuidar para não cair. E isso vai além das probabilidades. Isso não tem a ver com os números que nós achamos que podem nos ajudar. Isso tem a ver com as escolhas, com a capacidade particular de cada um de escolher o que realmente importa. Se nós olharmos aqueles que prevaleceram da palavra de Deus, e são muitos mais, nós vamos ver que homens optaram por fazer a escolha do 0,01%. Se eu vinha falando de 99,99%, já que estamos falando de números, o que restou então para os que venceram? 0,01%. Assim, quando a gente olha, queridos, para a possibilidade de estarmos com Deus e prevalecermos, sabe o que funciona na vida de um crente? O mundo olha para ele e diz que ele não tem valor, que ele não presta para nada, que ele não vai ser ninguém, mas Deus, quando ele se submete às poderosas mãos de Deus, Deus levanta aquele homem, Deus faz aquele homem reinar em vida, Deus dá livramentos àquele homem, ele se sobrepõe aos seus inimigos, louvado seja Deus. Porque 0,01 é o suficiente, com Deus é o suficiente para vencermos, louvado seja o Senhor. Então nós podemos encerrar falando do quarto homem da fornalha, lembra? No texto de Daniel, quando os amigos, os 3 foram jogados na fornalha e eles não se queimam, e o rei vê que tem ali um quarto homem naquela fornalha. Quem é aquele quarto homem? Senão o próprio Jesus. Jesus, queridos, se nós não pensarmos apenas na questão dele ser Deus, não é? O fato dele ser Deus, mas um homem que tinha sangue, que nasceu de mulher, um homem que estava propenso à morte, um homem que foi perseguido, um homem que sangrou pela humanidade, nós vamos ver então e falar de um homem, de um modo simples, 100% Deus, mas 100% homem. Um homem que poderia ter se entregue à derrota com muito mais facilidade do que imaginamos. Mas quem era Jesus, senão alguém focado no seu objetivo de vida? Cumprir a sua missão. Escute o que eu vou dizer, todos nós temos uma missão. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Você não está aqui por acaso, você não está sofrendo à toa, você não é culpado por esse sofrimento todo. Nós tomamos decisões erradas e sofremos sim. Mas se nós olharmos que Deus nos fez e conhece as nossas limitações, nós temos que prevalecer sobre as nossas dificuldades para que o nome do Senhor seja exaltado. É essa visão que nós temos quando nós estamos caminhando na presença do Senhor. Se nós pensarmos que família nasceu Jesus, uma família desestruturada, irmãos, na visão daquele tempo. Chega Maria e diz para José: José, eu estou grávida. E José: não pode ser, espera aí. Eu não me casei com você. Eu não me deitei com você. Tem alguma coisa errada. Pensa na difamação dessa mulher. Pense na possibilidade dele abandonar, expulsá-la até ser apedrejada, porque o tempo era outro. Os tempos eram difíceis. Você entende que Deus envia o anjo para falar: não, José, essa mulher está aí grávida do meu poder, do poder de Deus.
Ela é virgem, sim, não duvide da palavra desta mulher. E aí a coisa teve que ter uma intromissão divina, vamos dizer assim, uma intervenção de Deus, para que José não difamasse sua mulher. Mas se nós pensarmos, veja como começa a estrutura da família de Jesus. Na visão humana, capenga, né? Porque na visão humana, uma família, para ser bem sucedida, é duas pessoas jovens se encontrarem, namorarem, ficarem noivos, receberem a bênção dos pais e depois casarem-se. Logo depois do casamento, vão para a lua de mel e tem um bebê. Que família estruturada e maravilhosa, todos estão felizes, todos estão trabalhando, mas não é isso que nós lemos na história de Jesus. Uma família pobre, uma família sem recursos, que se torna fugitivos, porque há uma promessa e o rei Herodes quer matar as crianças porque está procurando um tal de Messias. E essa família tem que fugir para o Egito e não tem dinheiro. Onde nasce Jesus, a mulher está grávida, Maria está grávida e não podia pagar uma hospedagem. E se tivesse dinheiro, não teria onde hospedar, porque um grande censo estava acontecendo. Veja que há muitos problemas para a gente falar sobre a família de Jesus, mas mesmo assim, o que o Senhor dá a eles? Livramentos. Não me importa se o mundo vê Maria, José e Jesus como uma família pé de chinelo. O que importa é como Deus está vendo. Sabe como Deus vê? O Salvador, o Deus encarnado, o livramento para a humanidade. Não importa as probabilidades, não importa nada disso, queridos. Um homem, quando chega na sua cidade natal, depois de ter feito milagres em todos os lugares, os próprios habitantes de Nazaré não dão crédito a ele. E a Bíblia diz que ele não faz muitos milagres ali, não. Um homem que está andando com os seus discípulos, chamados logo no início, o Evangelho de João capítulo 2, diz que Jesus já está falando sobre o reino de Deus, mas eles não acreditam. Só depois que ele transforma a água em vinho, é que os apóstolos passam a crer nele de verdade. E mesmo assim ainda é rejeitado pelos seus primos, parentes. Não. Quem é esse que está fazendo milagre? Ele não é filho de Maria e José? Não é filho do carpinteiro? Não, ele não pode fazer milagre. Um homem que, quando começa a incomodar a religiosidade do seu tempo, é jurado de morte, é perseguido pelo Sinédrio. Qual é a chance dele ser o rei dos reis, senhor dos senhores, na visão humana? Nenhuma, me perdoe, mas não tinha a menor chance. Mas lembra o que estamos falando até agora? Vamos esquecer as probabilidades. Ele focou no que realmente importava, o seu objetivo era se entregar naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante. Então, ao invés de Jesus sentar, sabe, na beira da estrada e ficar, ai meu Deus, nasci numa família que a história que contam é essa. Minha família era pobre, não tinha dinheiro para fazer viagem, mas tinha que fazer. Eu nasci onde? Um lugar onde os bois comem, lá numa manjedoura, dormem no estábulo. Ao invés de Jesus pensar nas suas limitações, seus problemas, sabe o que Jesus pensava, irmãos? Em fazer a vontade de Deus, do Pai. Quando nós estamos focados em fazer a vontade do Pai, é aí que nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos que parar dessa síndrome, estou sozinho, da síndrome do mimimi, da síndrome ninguém me ajuda. Deus é o suficiente para que você prevaleça diante das suas dificuldades. Vamos parar de culpar pai, mãe, irmãos, primos, parentes. Eu não tive oportunidade. A maior oportunidade é estarmos de pé para exaltarmos o nome do Senhor, queridos. Lembrando que derrota não é uma opção. E aí, para encerrar a nossa reflexão, eu quero ler em Atos dos Apóstolos, para que você entenda que aqueles 3 homens que citamos, Sansão, Saul, Judas, eles tinham grandes possibilidades de ser alguém na vida e não foram. Enquanto que Jesus, pensando como homem, não tinha a menor chance de ser rei. Que dirá Rei dos Reis? Mas quando nós lemos o testemunho de Estevão, um dos seus discípulos e um dos primeiros diáconos da igreja, a defesa de Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, vai nos dizer o seguinte: ao ouvirem isto, ele está pronto para ser apedrejado, viu? Ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles, aqueles que ouviam o discurso e a defesa de Estevão, antes dele ser apedrejado.
Quem é Estevão? Alguém que não tem a menor chance, mas que está nesse momento debaixo da vontade de Deus. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu, o que ele viu, queridos? O que aqueles homens não viram? A glória de Deus e Jesus, aquele que não tinha a menor chance. Onde está ele agora? Assentado à direita de Deus, louvado seja o Senhor. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, aqueles que vocês levantaram numa cruz, em pé à direita de Deus, louvado seja o Senhor. Sabe aquele que não tinha possibilidade nenhuma? Bastou que ele não se entregasse à derrota. A derrota para Jesus não existia. Ele poderia morrer na mão dos malfeitores, como assim entendemos que foi. Mas pelas palavras dele mesmo, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. E se nós pensarmos nessa intenção do suicídio, alguém poderia dizer, mas o que Jesus está fazendo é suicídio? Ele está se entregando por uma humanidade que vai virar as costas para ele, pode pensar o que quiser, mas ele não pode ser taxado como suicida, porque ele venceria a morte e ele venceu, diga glória a Deus por isso. Aqueles que pensam, por mais que pensem em fazer o bem, quantas pessoas, a gente ouve histórias de suicídio de pessoas que passaram maus bocados na vida financeira. Há pouco tempo eu li um relato de um homem que adquiriu muitas dívidas nos Estados Unidos e ele não sabia como pagar a conta. Ele olhou para a sua família e viu que a família ia ficar em maus lençóis. Então ele continuou insistindo mais um pouquinho, fez um seguro de vida. Nos Estados Unidos tem muito seguro de vida milionário, né? E ele fez um seguro de vida, esperou apenas passar o momento da carência e simulou. Ele não cometeu suicídio, porque se ele comete suicídio, o seguro talvez não pagasse. Simulou um acidente para que a família ficasse bem financeiramente. A questão, queridos, é que a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O seguro descobriu a trama e nem ele ficou bem, porque já estava morto, e nem a sua família recebeu o dinheiro. O que nós podemos pensar sobre isso? É que nós temos muitas opções. Nós temos a opção de persistir diante de todas as dificuldades. Nós temos a opção de não pensar no problema e seguir dando glória a Deus até o último dia. Mas também nós temos a opção de murmurar, e aí o texto que lemos inicialmente diz que dos murmuradores, mais de 20 mil pessoas morreram, porque desagradaram a Deus com as suas práticas. Nós precisamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Devemos aproveitar esse mês de setembro para nos colocar na brecha em favor daqueles que estão pensando em desistir. E escute isso, se você está aqui hoje, um grupo bem seleto, ouvindo a palavra de Deus, e se você pensou em desistir por algum motivo, então o Espírito Santo está dizendo a você que Deus te ama muito, por isso Ele ministra essa palavra no seu coração. Não desista. A derrota não é uma opção para você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te dar toda a graça, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, mesmo diante de todas as nossas dificuldades. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, a tua preocupação para conosco, Pai. Te pedimos que possamos, ó Deus, ser sim os mais que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos, ao ouvir a tua palavra, guardar no coração, Senhor, desistindo da derrota. Nós não temos a derrota como opção na nossa vida, Pai. Tudo o que precisamos fazer é nos tornar os vencedores em Cristo Jesus. Como podemos fazer? Insistindo na vitória. Porque se o Senhor se entregou naquela cruz, quando éramos fracos, agora que estamos fortalecidos pelo teu poder, nós nos tornamos mais que vencedores. Aleluia, aleluia, aleluia. Fortalece as nossas vidas, Pai, e nos ajuda
para que possamos ajudar aqueles que tanto precisam. Dê aos seus filhos condição de olharem para o alto e não para os lados. Eles não precisam olhar para as probabilidades, não. Tudo o que eles precisam é de Deus como seu aliado. Aleluia. E na hora da luta, eles entenderão que há um propósito para termos nascido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.